Olá, vamos agora estudar ainda sobre competência tributária, conhecer a classificação que a doutrina utiliza a respeito da competência tributária. A doutrina costuma classificar a competência tributária em competência privativa, competência comum, competência cumulativa, competência especial, competência residual e competência extraordinária. Vamos agora conhecer um pouco sobre cada uma delas. Diz-se competência privativa o poder que os entes federados têm para instituir impostos. Impostos esses que são elencados de maneira exaustiva, de maneira taxativa na Constituição. Então, competência privativa é aquela a qual a Constituição entrega para cada um dos entes federados impostos específicos para que cada um deles institua. Então, podemos dizer que é o poder de legislar, poder legiferante das entidades tributantes, para a criação de tributos que são de exclusividade de cada um deles. E o rol de impostos está na própria Constituição, por isso que é um rol taxativo, que compete à União os impostos federais elencados no artigo 153, que é o imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto de renda, ITR e o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi instituído. No artigo 155 da Constituição temos os impostos estaduais, que são o IPVA, o ICMS e o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. E no artigo 156 da Constituição temos os impostos municipais, que são o ISS, o ITBI e o IPTU. Então, competência privativa é a competência determinada na Constituição para que cada ente federado possa instituir impostos determinados, impostos que são entregues para cada ente federado. Vamos conhecer agora a competência comum. A competência comum é aquela relacionada aos tributos vinculados, taxas e contribuições de melhoria. Por que se diz comum? Se diz comum porque União, Estado, Distrito Federal e municípios podem instituir taxas e contribuições de melhoria. Mas é importante atentar que, apesar de ser uma competência comum, ou seja, a Constituição não traz o rol de taxas que podem ser instituídas, nem o rol de contribuições de melhorias. Apesar disso, não significa que cada ente pode instituir qualquer taxa ou qualquer contribuição de melhoria, porque tanto um como o outro tem que estar relacionado a uma atividade específica do ente federado. O que eu quero dizer? Por exemplo, uma taxa, em razão do exercício do poder de polícia. A União vai instituir, por exemplo, uma taxa ambiental em razão da atividade do IBAMA. Então, é preciso que haja um exercício do poder de polícia pela autarquia, que é o IBAMA, de maneira que possa haver, através desse exercício, dessa atividade, a cobrança de uma taxa. Não pode, por exemplo, a União cobrar uma taxa de alvará de funcionamento, porque a atividade de regular a instalação de empresas e funcionamento de empresas no município é competência do município. Então, por isso que a taxa ela é comum, mas é comum desde que o ente federado desempenhe aquela atividade específica, desempenhe aquele serviço específico. Competência cumulativa, ela está prevista no artigo 147 da Constituição, que diz que compete à União, em território federal, os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais.
ao Distrito Federal cabe os impostos municipais. Primeiro, atualmente não há no Brasil território federal. Nós só temos unidades federadas. Em razão disso, não se aplica essa primeira parte do artigo 147. Mas se vier a ser criado um território, o que vai acontecer é que, nesse território, a União, além de arrecadar os impostos federais, que é da competência privativa dela, e os demais tributos, ela também vai arrecadar os impostos estaduais, porque em razão da competência cumulativa. Como um território não é uma unidade federada autônoma, ele não pode legislar sobre tributos. Aliás, ele não legisla. Quem legisla para o território é o Congresso Nacional. E em razão disso, o que vai acontecer é que quem vai fazer a lei que vai regular, por exemplo, o IPVA nesse território, vai ser uma lei federal, vai ser o Congresso Nacional. Porque em razão da competência cumulativa. E aí a União vai cobrar IPVA no território. E se o território não for dividido em municípios, a União ainda vai acumular também os impostos municipais. Então, a primeira parte da competência cumulativa se refere à competência da União nos territórios, cobrar os impostos estaduais e naqueles territórios que não forem divididos em municípios, também os municipais. E a segunda parte fala sobre o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, ele tem a competência cumulativa para cobrar os impostos municipais. Lá no artigo 155 da Constituição, nós vemos dizendo que compete aos estados e ao Distrito Federal e vem o rol dos impostos estaduais. Acontece que o Distrito Federal é um ente federado anômalo. Ele, na verdade, como ele é a sede, é a capital da República, então, por isso ele não pode ser dividido, desmembrado em municípios. É uma unidade autônoma e íntegra, una, porque é a sede da federação, da República Federativa. Em razão disso, se não houvesse essa competência cumulativa, não se cobraria ISS lá, por exemplo, não se cobraria os impostos municipais. Para que isso aconteça, é preciso, então, que o Distrito Federal tenha a competência cumulativa. Essa é a segunda parte da competência cumulativa. Lembrar que quem tem competência para instituir tributos também tem para isentar. Então, por exemplo, no caso dos territórios, a União vai isentar de ICMS, por exemplo, nas situações que ela entender que deve isentar. Isso não vai ferir a vedação à isenção heterônoma, porque, na verdade, a União está desempenhando a competência dela, porque ela está desempenhando a competência cumulativa. Tá? E a situação do Distrito Federal é a questão de ser, como eu disse, a capital da República, e por isso ele é um ente federado anômalo, não pode se desmembrar em municípios, o território não pode ser desmembrado em municípios. Então, por isso que a competência cumulativa dá também ao Distrito Federal a competência para cobrar os impostos municipais. Competência especial. A competência especial, segundo parte da doutrina, seria aquela competência dada à União para cobrar os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Os empréstimos compulsórios estão previstos no artigo 148 da Constituição, que diz que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, primeiro, para atender despesas extraordinárias em razão de calamidade pública, guerra externa e iminência. Segundo, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. E aí o parágrafo único ainda determina que esses recursos sejam utilizados exatamente para as situações que motivaram a cobrança desse tributo, que é o empréstimo compulsório. Então, são tributos autônomos com uma cláusula de restituição. Por quê? Ele é autônomo porque ele vai ter hipóteses de incidência específicas. E ele tem cláusula de restituição, por isso que ele é chamado de empréstimo, por isso que o nome iuris é empréstimo compulsório, porque a própria Constituição determina que deve ser devolvido aquele valor
que foi arrecadado, conforme foi disciplinado na lei complementar que institui o empréstimo compulsório. E existem 3 pressupostos fáticos para o empréstimo compulsório. Primeiro, calamidade pública. Segundo, guerra externa. E o terceiro, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. O artigo 149 da Constituição traz agora a competência para instituir as contribuições e diz: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 146, inciso 3º, que fala de lei complementar, 150, inciso 1º e 3º, que vai falar do princípio da legalidade, princípio da anterioridade e anterioridade nonagesimal e retroatividade, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições, porque lá no 195, parágrafo 6º, nós temos a competência residual para instituir as contribuições. Então, vem dizendo que, no parágrafo 1º, então nós vimos que, primeiro, competência especial é para a União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, interesses de categorias profissionais ou interesses de categorias econômicas. E vem o parágrafo 1º. Agora vem a possibilidade dos estados, Distrito Federal e municípios instituírem contribuições. Mas é bem pontual, bem específico. Olha que contribuição que o Estado, Distrito Federal e município pode instituir. Instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício deste do regime previdenciário. Quando ele fala do artigo 40, é do regime previdenciário próprio, regime previdenciário do servidor público. Então, ele vai poder, o Estado, Distrito Federal e município, se ele tiver regime próprio de previdência, ele vai poder instituir contribuição de seguridade social dos servidores do Estado, ou do município, ou do Distrito Federal. E no artigo 149-A temos a terceira possibilidade de contribuição, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que quando reza que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Então, as contribuições especiais são as contribuições do artigo 149, contribuições profissionais ou corporativas, contribuições interventivas, contribuições sociais previdenciárias. E temos ainda no parágrafo 1º, como foi dito, as contribuições sociais dos servidores públicos estaduais, municipais ou do Distrito Federal. E no 149-A, uma quarta espécie de contribuição, que é a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Competência residual é a que está no artigo 154, inciso 1º, e artigo 195, parágrafo 4º. Então, competência residual, essa é só da União. Então, primeiro, ela vai ser para instituir impostos, conforme o artigo 154, inciso 1º. Quais impostos? Os não previstos no artigo anterior, ou seja, não previstos no artigo 153 da Constituição, desde que sejam não cumulativos. O que é um imposto não cumulativo? É aquele em que o valor pago numa determinada operação é abatido na operação seguinte. Isso é um imposto não cumulativo. E que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. O quê? Dos impostos discriminados na Constituição. Então, por isso que é uma competência residual. É o que sobra. A União pode instituir impostos, portanto, impostos que não estão elencados na Constituição, desde que, primeiro, tem que ser por lei complementar. Segundo, não pode ter fato gerador ou base de cálculo dos outros impostos da Constituição. E, além disso, o terceiro tem que ser não cumulativo. Então, para se instituir imposto residual, é extremamente difícil, porque ele não pode ser cumulativo,
ele tem que ser por lei complementar e ainda não pode ter base de cálculo nem fato gerador dos outros impostos da Constituição. Então, a primeira parte da competência residual é da União para instituir os impostos residuais. E a segunda parte é também da União para instituir as contribuições residuais. Olha o que fala o parágrafo 4º do artigo 195. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social, ou seja, contribuições sociais, desde que observado o 154, inciso 1º, ou seja, desde que seja por lei complementar, que não tenha base de cálculo nem fato gerador de outras contribuições e que também seja não cumulativo. Então, a competência residual se relaciona a impostos ou contribuições para a Seguridade Social, sempre por meio de lei complementar. Portanto, entende-se por competência residual o poder de instituir o tributo diverso daquele já existente. No campo dos impostos, a competência residual indica que o novo imposto deverá ser instituído por lei complementar pela União e deve ser não cumulativo e ainda proíbe-se que tenha mesmo fato gerador ou mesma base de cálculo dos outros impostos da Constituição. E as contribuições da Seguridade Social residuais também têm parâmetros a observar. Quais são elas? Primeiro, tem que ser por lei complementar. Tem que ser não cumulativa e ainda não pode ter nem mesmo fato gerador, nem mesma base de cálculo das outras contribuições. Porque, como eu coloco aí no slide, o Supremo Tribunal Federal entende que a previsão, por meio de emenda constitucional, de competência para a instituição de um tributo não se enquadra no exercício de competência residual. Ou seja, não criar um tributo por emenda constitucional não configura exercício da competência residual. E competência extraordinária. Competência extraordinária é aquela também conferida à União para, na forma do artigo 154, inciso 2º, na iminência ou no caso de guerra externa, instituir impostos extraordinários. E aí já muda a regra da residual. Compreendidos ou não na sua competência tributária e vão ser suprimidos gradativamente conforme cessar a causa da criação. Então, aqui não tem aquela regra da residual. Pode ter até mesmo a base de cálculo, pode ter o mesmo fato gerador, pode ser até um tributo que já tem a previsão da Constituição, não tem problema. Porque estamos numa situação de guerra, então competência extraordinária sempre vai ser numa situação de guerra. Então, competência extraordinária é o poder da instituição pela União, por lei ordinária, diferente da residual, que é a lei complementar, que é a lei ordinária, instituir imposto ordinário de guerra. Por ser lei ordinária, é possível ser instituído também por medida provisória. E a situação de guerra pode ensejar a situação tanto do imposto ordinário de guerra como do empréstimo compulsório, ou até de ambos, mas observar que no empréstimo compulsório tem que ser por lei complementar. O fato gerador, então, do imposto ordinário de guerra não é a guerra propriamente dita, e sim qualquer fato gerador que o legislador escolher para desencadear a cobrança do tributo. Pode até ter fato gerador, como eu disse, de outro imposto que já está na Constituição. E esse imposto, ele é um imposto que tem prazo para acabar, porque ele tem que estipular o prazo que ele vai ser cobrado e a redução progressiva desse imposto após o término da guerra. Bom, encerramos então nossa aula sobre a classificação das competências. Agradeço a atenção de todos e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.